Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma proposta de manutenção preventiva, um contrato de manutenção preventiva. O pessoal me pergunta muito aqui hoje, inclusive. Estou fazendo esse vídeo porque um aluno chegou para mim e me pediu ajuda. Como é que eu faço uma proposta de manutenção preventiva, um contrato de manutenção preventiva para passar para o meu cliente? Eu vou fazer hoje junto com vocês aqui, vou ensinar a maneira mais fácil de fazer. Primeiro, vamos falar o que é manutenção preventiva. Manutenção preventiva é o seguinte, é algo que você fecha, normalmente é uma empresa, né? Ou restaurante, ou uma lanchonete. É alguém que tem bastante equipamento de refrigeração e cansou de ficar dando problema, de ter problema com esses equipamentos. Aí ele contrata você, né, uma empresa de assistência técnica, para fazer a tal da manutenção preventiva. Que é o seguinte, o técnico vai lá e vai fazer as análises, se a borracha está boa, fazer a limpeza do condensador, certo? Deixar todo o equipamento de tal jeito que o equipamento tenha o mínimo de problema possível. Porque o grande problema nesses lugares é que a galera, eles deixam o equipamento funcionando lá e não faz uma manutenção, aí só quando quebra. A mesma coisa é seu carro. Imagina você tem seu carro ou sua moto e você não troca o óleo. Todo dia você só põe gasolina e anda, uma hora esse carro vai estragar o motor, sua moto vai estragar o motor. Com equipamento de refrigeração é a mesma coisa, principalmente refrigeração comercial, precisa fazer a tal, deixa eu chegar mais para cá, fazer a tal da manutenção preventiva. Tá legal? Inclusive é muito bom porque é um dinheirinho recorrente, porque a manutenção preventiva é um contrato que você faz, então mensalmente você vai até lá, certo? Limpa condensador, confere o gás, confere a amperagem do compressor. Por exemplo, isso que eu falei agora, a amperagem do compressor. O compressor, antes de parar, ele não para de uma vez. Normalmente ele começa a amperagem muito alta. Normalmente ele começa, certo? Principal amperagem mesmo. E aí vai agravando até que uma hora o bicho para. Queima, estraga. E aí às vezes tem prejuízo, certo? Às vezes queima justamente de madrugada. Cheio de carne. Às vezes tem um freezer cheio de carne, digamos, R$5.000 em carne de um restaurante. E aí queima de madrugada, perde aqueles R$5.000, apodrecem, certo? Durante a madrugada, fim de semana, quando abre, alguma coisa assim. Então a manutenção preventiva, ela ajuda também o seu cliente a economizar dinheiro. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre isso e vou te ajudar primeiro a fazer uma proposta de manutenção preventiva. Para isso eu vou te ensinar, cara. Hoje você vai ficar fera demais. Hoje você vai aprender algo que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Sabe o que é um bicho de 7 cabeças? Pois é, que é mexer com inteligência artificial. Aí você já ficou assustado. Ah, não, isso daí não é para mim, não. E eu vou te ensinar, você vai ver como que é fácil usar esse tipo de coisa e como ela pode te ajudar a fazer isso e várias coisas, tá bom? Bastante coisa, de vez em quando eu vou trazer, tá legal? Vê aí nos comentários se você se interessa por esse tipo de conteúdo, certo? Eu posso te ensinar a você fazer uma garantia, explicando, né, os termos de garantia. Posso te ensinar a fazer um monte de coisa utilizando a inteligência artificial, que não é bicho de 7 cabeças, está à disposição de todo mundo e está à sua disposição também se você quiser. Então, se você quiser, fica, aprende, você vai ver que não é difícil. Beleza? Bom, então vamos falar sobre manutenção preventiva, como eu faria. Então, digamos que você tem um cliente
E os clientes procuram também, não sei se já te procuraram, principalmente quando você começa a atender a área comercial, muitas vezes o cliente te procura para fazer manutenção preventiva. Então é interessante que você saiba como fazer primeiro a proposta e depois que ele fizer a proposta, você fazer um contrato. Porque os contratos, assim, o mínimo de uma manutenção preventiva é no mínimo de 1 ano, tá bom? Para valer a pena. Aí você vai ter aquele dinheirinho caindo recorrente todo mês. É bem legal, certo? Vamos aqui para a tela do meu computador. Eu já estou aqui. Deixa eu só ajustar aqui minha tela para mim ficar bonitão aparecendo aqui. Então, primeira coisa, a gente vai usar 2 inteligências artificiais. Todas elas têm a versão gratuita que você pode usar, tá bom? A gente vai usar aqui o ChatGPT. Dá para usar no celular e dá para usar no computador. Vou mostrar a versão no computador aqui, mas se você quiser usar no celular, é só baixar o aplicativo no celular, tá bom? Já ouviu falar no ChatGPT? Entra lá no seu celular ou entra no seu computador, digita aí ChatGPT. Eu prefiro aqui o computador porque dá para você imprimir, né, o contrato, mas no celular também dá para imprimir, então é bobagem, tá bom? Dá para fazer a mesma coisa, é que o celular você tem que baixar o aplicativo. Gratuito, tá bom? Tem a versão paga, mas você pode usar a versão gratuita, não tem problema. Então eu vou usar o ChatGPT e vou fazer também no outro, que chama Gemini, ou Gemini, como queira, é do Google esse daqui. Os dois são gratuitos, tá bom? Tem a versão paga e tem a versão gratuita, eu vou usar. Então todos eles são muito parecidos, embora que esse daqui tá preto, tá escuro, esse daqui tá branco, clara, ok? Mas eles são iguais, ó. Aqui é onde você cria a sua pergunta, onde você dá a ordem para ele te ajudar, tá bom? Esse é o GPT, esse claro, esse escuro aqui, mesma coisa. Aqui é onde você coloca a ordem. Então o resultado vai depender do que você explica para ele. Você tem que explicar exatamente o que você quer. Então eu já escrevi aqui, ó, a minha pergunta, antes de começar o vídeo, eu já coloquei ela aqui, tá? Nesse documento. Eu já escrevi aqui, depois o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar nos dois, para ver o que cada um me passa, tá bom? Eu vou pedir primeiro para ele criar uma proposta, beleza? Aqui, ó, como que eu escrevi. E essa é a parte que você tem que dominar, tá bom? O resto ele faz. Você tem que explicar para ele o que você quer e colocar o maior número de detalhes possível. Dá uma olhada aqui como que eu escrevi. Ó, me ajude a criar uma proposta de manutenção preventiva em equipamentos de refrigeração. Em um restaurante... em equipamentos de refrigeração em um restaurante que possui 10 equipamentos. Então você vai pedir a proposta de acordo com a quantidade de equipamentos. Aqui é só uma ideia que eu estou passando para vocês, então eu coloquei que esse restaurante, que eu vou fazer a proposta, tem 10 equipamentos. Se o restaurante que você vai fazer tem 15, coloca 15. Se tem 5, coloca 5. Tá legal? Ele possui 10 equipamentos. Preciso que você explique nessa proposta que o contrato será de 1 ano. Então, o tempo mínimo que você vai pôr na proposta é 1 ano, certo? E a manutenção será feita mensalmente. Datas previamente definidas. O valor da manutenção será de R$ 100 por equipamento. Aqui eu coloquei um valor aleatório. Esse valor, quando você for fazer uma proposta de manutenção preventiva, esse valor vai variar de acordo com a quantidade de equipamentos que o cliente tem. Então, digamos, um cliente que tenha 10 equipamentos, então a gente está prevendo que cada visita dessa, a gente vai ganhar R$ 100, R$ 1.000, correto? Se ao invés de 10 equipamentos, o cliente tivesse só 3 equipamentos, certo? É um comércio pequeno, só tem 3 equipamentos. Então você tem que aumentar o preço, tá bom? Porque quanto mais equipamentos, você consegue fazer um pouco mais barato. Porque você vai diluir, né, o seu deslocamento, certo?
e tudo que você, por exemplo, você compra algo por atacado, sempre vai sair mais barato do que você comprar no varejo. Ok? Então, esse preço aqui, você pensa nele direitinho e de acordo com a quantidade de equipamentos, você coloca o valor, tá? Esse valor que eu coloquei aqui é só um valor de referência. Cada um vai estudar a sua realidade por aí, tá bom? Então, o valor será R$ 100 por equipamento. Porém, presta atenção agora, porém, o primeiro atendimento, o valor será de R$ 150. Por que eu coloquei assim, que o primeiro atendimento será de R$ 150? Porque normalmente o cliente ele nunca fez nenhuma manutenção preventiva e às vezes o equipamento está muito sujo. Por exemplo, tem cozinha industrial em que o condensador ele está todo engordurado. Então, o primeiro atendimento, quando você vai lá no primeiro mês, é muita gordura. Então, você perde muito tempo, é muito trabalho. Quando se torna mensal, o trabalho diminui, porque você já fez no mês passado. Então, no mês seguinte, quando você voltar, já vai estar mais limpo. Então, no primeiro atendimento, eu costumo cobrar mais caro, tá? 50% mais caro, tá ok? E aqui, ó, já que provavelmente os equipamentos costumam estar em um estado crítico, já que não são realizados serviços de manutenção periódica. Deu para entender? É o que eu expliquei. Eu estou explicando aqui para o chat, né, para a inteligência artificial, para ele entender e fazer a proposta para mim. Ele vai preparar uma proposta bonitinha. Você vai ver, aqui está com minhas palavras, está tudo zoado, tá? O português, posso errar alguma coisa. Ele não, ele vai acertar todas as coisas. Inclusive, eu posso até errar de propósito alguma coisa em português aqui que ele vai consertar, tá bom? Bom, outra coisa aqui, será necessário fazer uma avaliação prévia para determinar quais são as condições atuais dos aparelhos. Nesta avaliação, o cliente será informado do estado geral dos equipamentos e, caso seja necessário realizar qualquer serviço, deverá ser feito antes de implementarmos o contrato de manutenção preventiva. O que é isso? Então, o cliente te procurou, certo, para fazer a tal da manutenção preventiva, só que você não vai assinar um contrato sem conhecer os equipamentos. De repente, você vai chegar lá, o equipamento está com a porta toda pendurada, toda torta, não está fechando. Certo? Então você tem que olhar antes, fazer uma avaliação prévia do estado geral, certo? Do equipamento. E antes de você fazer o contrato, você fala, não, tudo bem, a gente faz o contrato, mas antes você tem que trocar esse compressor, tem que trocar essas borrachas, tem que arrumar essas portas, tem que fazer tudo isso para depois começar a fazer a manutenção preventiva, porque senão não vai funcionar. Tá certo? É isso que a gente está falando aqui. Beleza? Beleza? Deixa eu ver onde que eu parei. Ok. Agora sim, vamos explicar no que consiste a manutenção preventiva. A manutenção preventiva consiste na verificação de itens do seu equipamento, como estado geral da vedação das portas, estado geral de conservação do equipamento, aferição das correntes dos equipamentos elétricos, como compressor, ventilador, resistência, etc. Certo? Então, a manutenção preventiva é isso. Você pega equipamento por equipamento, você vai verificar as borrachas, vai verificar a vedação se está boa, vai verificar, vai limpar, inclusive, os condensadores, certo? Tirar poeira, tirar gordura. Vai medir as correntes, certo? Se o compressor não está com a amperagem alterada, se o ventilador está com a amperagem alterada, vai verificar o gás, correto? Se tiver uma Schneider, você coloca lá. Se não tiver Schneider, você consegue fazer a verificação ali, né? Pelo aquecimento do condensador, pela cristalização do evaporador. Então, entendeu? Você vai fazer tudo isso que consiste a manutenção preventiva. Deixa eu ver onde eu parei. Ok. Também será aferida a carga de gás refrigerante, já falei. A limpeza do condensador, que é um componente do sistema de refrigeração que costuma juntar, de repente, do caso, muita poeira ou gordura. Ok.
e que está diretamente ligado ao desempenho do equipamento. Ok? Isso é o que você vai fazer na manutenção preventiva. Explico que a durabilidade do sistema depende desse condensador estar bem limpo. E eu coloquei aqui, ó, e ao final do serviço será emitido um relatório individual de cada equipamento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar cada equipamento, você vai numerar. Então, digamos, tem 10 equipamentos, tem 5 freezers, tem 2 balcões, tem 3 geladeiras industrial, então você vai colocar o número. Freezer 1, freezer 2, 3, 4, 5. Deu para entender? E você vai fazer uma ficha. E todo mês você vai colocar, você vai aferir o gás, você vai aferir a corrente, você vai fazer a limpeza do condensador e você vai marcar tudo isso. Por exemplo, você chegou e aferiu a corrente de um freezer nesse mês. No mês seguinte, você vai aferir de novo. E você vai comparar. Teve mudança? Está tudo igual? Ok. Teve mudança? Aumentou a corrente? Então significa que esse compressor pode estar com problema. Você já fica de aviso. No mês seguinte, você já mede de novo. Se aumentou, é porque esse compressor provavelmente já está com algum problema. Entendeu? A importância do relatório. E todo mês você vai passar esse relatório para o seu cliente, tá bom? Não é só pôr o dinheiro no bolso e ir embora, não. Todo mês você vai passar esse relatório para o seu cliente. Ao final do serviço será emitido um relatório individual de cada equipamento. E outra coisa, você vai fazer as recomendações de substituição de peças ou reparos, caso haja necessidade. Então você percebeu, como eu disse, ó, no primeiro mês o compressor estava dando esse problema, certo? Aliás, esse problema não, estava dando 2 amperes. No segundo mês estava dando 2,5. No terceiro mês estava dando 3. Cara, você já vai passar para o cliente, ó, tá aqui, esse compressor tá para estragar. Você vai esperar estragar ou é melhor trocar logo? Aí você passa para ele. Ó, essas borrachas, elas estavam boas quando a gente começou, mas já está rasgada. Precisa trocar, entendeu? Você passa as recomendações. E aí é tipo assim, o cliente ele praticamente é obrigado a fazer o serviço, porque senão você não garante, certo? Porque não adianta nada você fazer a manutenção preventiva e o cliente não seguir as recomendações. Vamos lá, o que mais que eu vou falar? E no fim eu vou falar mais um pouco, tá? Depois que a gente fizer a proposta, vou falar mais um pouco da minha experiência com manutenção preventiva, tá legal? Vamos lá, você faz as recomendações caso haja necessidade. E outra coisa, você vai colocar aqui, ó, coloquei, que será realizado seguindo uma tabela com preço reduzido durante a vigência do contrato de manutenção. Então, quando eu faço manutenção preventiva para um cliente, o meu preço é reduzido para ele, porque afinal de contas ele já está fazendo a manutenção preventiva, então eu não vou cobrar, por exemplo, uma troca de compressor ou uma carga de gás, igual eu cobro para um cliente eventual, certo? Um cliente eventual que me liga agora e pede, olha, quero trocar o compressor da minha geladeira. É um preço. Para o cliente que já faz a manutenção preventiva, a mão de obra cai bastante, tá bom? Você vai cobrar basicamente ali o preço ali do que você vai usar e mais uma mão de obra reduzida, entendeu? Porque ele já paga a manutenção preventiva. Beleza? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Então eu escrevi o que eu quero, tá bom? Com as minhas palavras. Tá horrível, dá uma olhada como tá feia, né? O meu texto tem letra maiúscula, minúscula, tá tudo zoado aqui, não tem vírgula, tá bem zoado, mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir agora para a inteligência artificial fazer essa proposta para mim, vou pedir para as duas. Então eu copiei aqui isso daqui chama prompt, tá bom? O nome que a galera fala quando eles estão falando com a inteligência artificial, dando uma ordem, chama prompt, beleza? Então se amanhã ou depois você ouvir essa palavra, em inglês, né, prompt, o que é isso? Nada mais é do que aquilo que você quer que a inteligência artificial faça para você. Então eu já copiei aqui e vou colocar aqui, então primeiro no chat GPT. Deixa eu colar aqui, ó. Pronto, colei aquele texto que eu fiz.
que a gente já leu junto aí, que eu já expliquei para você, e agora eu vou pedir para ele fazer para mim. Ó, ele já está pensando aqui, já está fazendo, já fez. O cara é rápido, tá bom? Deixa eu pedir também já para o outro, que aí o outro já vai fazendo. O outro é o Gemini, esse daqui é do Google, é muito bom também esse. Vamos ver o que ele faz. Provavelmente sempre fica um pouquinho de diferença. Vamos ver como é que fica, tá bom? Vamos lá, vamos primeiro ver o GPT, o que ele fez para mim. Só um instante, o seu vídeo vai continuar, tá bom? Inclusive ficou muito legal esse vídeo. Lá no final você vai ter uma proposta linda, linda, linda de manutenção preventiva. Você vai ter também um contrato de manutenção preventiva, tudo prontinho. Melhor ainda, eu te ensinei a preparar, tá bom? Como fazer, ok? Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? Vem aprender aqui no portal, tá bom? Mesmo você que não sabe nada, de repente você caiu nesse vídeo meio de paraquedas, não sei nada. Pois é, mesmo você que não sabe nada, a gente começa do zero absoluto. E aí vai evoluindo, evoluindo, até que o meu aluno se torne um profissional altamente qualificado, certo? E você, que já está no ramo, você já é um técnico de refrigeração, mas sente que precisa se aprimorar, se aperfeiçoar, é para você também, tá bom? Estou deixando os links dos nossos cursos, todos na descrição. Vai lá, dá uma olhada nesse link, vem estudar com a gente, tá bom? O valor é muito, eu disse muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo, continua até o fim, garanto que vai valer a pena. Vai lá, vai lá. Ó aqui, ó. Ele falou, claro, Ricardo, aqui está uma proposta profissional de manutenção preventiva em equipamentos de refrigeração, voltada para o restaurante com 10 equipamentos. Você pode personalizá-la com seus dados. Identidade visual, caso deseje. Certo? Outra coisa que eu poderia ter colocado, porque aqui a gente fez um restaurante imaginário. Eu poderia ter colocado o nome do restaurante aqui. Restaurante Saboroso. Aí ele já sairia o contrato no nome do restaurante Saboroso, entendeu? Ó, como eu não coloquei o nome, ele colocou aqui entre parênteses, né, para você completar. Vamos dar uma olhada na proposta que ele fez? Prezado fulano de tal, né, do restaurante e tal, apresentamos nossa proposta para prestação de serviço e manutenção preventiva em equipamentos de refrigeração utilizados em seu restaurante, com o objetivo de aumentar a vida útil dos aparelhos e reduzir falhas inesperadas e melhorar o desempenho energético e operacional do sistema como um todo. Você viu que ele fala de coisas que eu nem pedi para ele. Por exemplo, desempenho energético. É um argumento que você pode usar com o seu cliente. Às vezes seu cliente está reclamando, mas estou gastando muito, pagando muita energia. Você pode falar para ele, olha, pode ser falta de uma manutenção preventiva. Esse investimento que você vai fazer pode voltar para você em economia de energia. E não é mentira, é verdade. Equipamento sem manutenção gasta muito mais energia do que um equipamento bem cuidado. Então você pode usar esse argumento. Vamos lá. Escopo do contrato, duração 12 meses. Número de equipamentos, 10 unidades. Periodicidade, manutenção mensal com datas previamente agendadas. Olha que legal aqui. Valor do investimento, mensalidade fixa R$ 100 por equipamento. Total mensal, R$ 1.000 para 10 equipamentos. Primeiro atendimento, avaliação inicial e serviço corretivo emergencial, se necessário. 150 por equipamento. Tudo que eu pedi para ele, ele organizou e está entregando para a gente. O importante, o valor inicial é diferenciado. Está explicando para o nosso cliente essa questão. Por que é diferente o primeiro valor? O valor inicial é diferenciado, pois geralmente os equipamentos estão em estado crítico.
devido à ausência de manutenção periódica. Esse atendimento inclui uma avaliação técnica detalhada de todos os aparelhos para identificar as condições atuais, ok? Avaliação inicial e ajuste corretivo. Será realizada uma avaliação técnica individual de cada equipamento, contendo verificação do estado geral, diagnóstico de funcionamento, identificação de peças danificadas ou desgastadas, emissão de relatório técnico com recomendações. Caso seja necessário realizar reparos antes do início do contrato de manutenção preventiva, esses serviços serão orçados à parte e deverão ser realizados antes da ativação do contrato. Você percebeu como o negócio é legal? Você conseguiria bolar um contrato desse? Ele pegou aquele relatóriozinho que eu fiz, meia boca, e transformou numa coisa profissional. Vamos lá. Itens verificados na manutenção preventiva. Durante cada visita mensal, os seguintes pontos serão analisados e ajustados: vedação das portas e possíveis desgastes, estado geral de conservação do equipamento, aferição de corrente elétrica de componentes como compressor, ventilador, resistência, quando aplicável. Isso daí eu não falei para ele, ele colocou, porque nem todos os equipamentos têm resistência. Verificação da carga de gás refrigerante, limpeza completa do condensador, essencial para o bom funcionamento e desempenho térmico do sistema, especialmente em ambientes com acúmulo de gordura ou poeira. Relatório individual de cada equipamento com condição atual, ações realizadas e recomendações de manutenção corretiva ou substituição de peças. Vantagens para o cliente, redução das falhas. Lembra, essa proposta é para você ganhar o cliente, ainda não é o contrato, certo? Aumento da vida útil do equipamento, atendimentos programados sem surpresas, desconto em serviços corretivos e peças de reposição, conforme tabela especial válida durante a vigência do contrato. Relatório técnico mensal para controle e auditoria. Ok? Estamos à disposição para agendar a avaliação e dar início ao processo de melhoria contínua de seus equipamentos. Atenciosamente, seu nome, o nome da sua empresa, técnico de refrigeração, seu telefone, WhatsApp, Instagram, tal. E aqui ele ainda pergunta, se quiser, posso montar essa proposta formatada em PDF ou com uma identidade visual simples e elegante. No Canva, quer? Bom, eu vou querer, tá bom? Certo? Mas aí você faz, tá certo? Quando for você. E aí você pede já para pôr o nome do seu do restaurante ou da lanchonete que você está prestando serviço, que ele vai te entregar bonitinho, tá? Beleza? Deu para entender? Vamos ver como que o Gemini fez, tá bom? O Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Vamos ver qual ficou melhor. Bom, deixa eu ver. Está ficando bem longo esse vídeo. Vamos lá? Vamos lá. Mesma coisa, o nome da sua empresa, ó, prezado, nome do responsável, começa do mesmo jeito. Proposta de manutenção, 10 equipamentos, refrigeração, seu restaurante, visando garantir bom funcionamento, eficiência energética, a mesma coisa que o GPT fez, o Gemini fez também, sobre eficiência energética. Lembra? Eu não pedi isso, e ele se antecipou e fez. E prolongada vida útil dos seus aparelhos. Tá? E aí vai afora, tá bom? E vai ser do mesmo jeito, bem parecido, alguma diferença. Eu acredito que aquele primeiro já estava bom. Ó, o primeiro ficou bem mais completo, tá bom? O ChatGPT, ele é especialista para texto. O Gemini, ele faz outras coisas, tá? Depois, se você quiser, inclusive, eu te ensino você a fazer o seu logotipo da sua empresa utilizando as inteligências artificiais. Tanto faz o Gemini como o GPT, eles fazem. Se você quiser, tiver imaginação, eles fazem para você o logotipo. Mas vamos voltar aqui no GPT, que eu achei que ficou mais bonito, mais completo. Tá beleza? Então, se você quiser, ele faz um PDF para você. Certo? Nesse PDF, você põe o nome da empresa, você põe tudo certinho. Só você informar para ele o nome da sua empresa, o nome da empresa do seu cliente,
Acesse seu telefone, o telefone do seu cliente que ele faz bonitinho, coloca tudo. Ok? Agora eu vou pedir para ele que ele me dê agora uma ideia do contrato, tá bom? Essa é só a proposta, porque depois que se o cliente aceita a proposta, você precisa fazer um contrato que você e o seu cliente vão assinar, certo? Lembra que é por 1 ano que você vai fazer. Deixa eu pedir para ele. Crie, estou escrevendo aqui o prompt, tá bom? Vai ser um prompt mais simples do que aquele primeiro. Crie um contrato baseado nessa proposta. Só isso, tá bom? Agora eu vou pedir para ele criar o contrato. Deixa eu dar o Enter aqui. Pronto. Estou interrompendo. Agora eu garanto é a última vez que eu interrompo você, tá? O seu vídeo, para falar dos parceiros aqui do canal. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Mega Pro, Lumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Então procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração pertinho de você, beleza? Está conosco também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito que, na minha opinião, é o melhor aplicativo para celular, para o técnico de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado. E você me pergunta por quê? Porque ele tem o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, informações sobre compressores, régua de gases, cálculo de sensores e muito mais. Tem para Android, tem para iOS, baixa no seu celular, usa gratuitamente por 30 dias. Depois disso, se você gostar, paga uma pequena anuidade, que pode ficar menor ainda se você usar o nosso cupom PORTAL15. Tá bom? Coloca lá PORTAL15, aquilo que já era muito barato fica mais barato ainda. Então descomplica e usa o Facilita. E finalmente, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita, eu disse muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita coisa, certo? E você vai encontrar aquelas ferramentas que você nem sabia que existia e que estão fazendo falta na sua maleta. Beleza? Então continua aí, vamos ver como é que vai ficar essa proposta de manutenção preventiva. Valeu! Ó, é a mesma coisa, ele pergunta, se quiser criar um PDF ou formatar no Canva, isso daqui é algo mais avançado, mas não tem nem necessidade, tá bom? Aqui, ó, contrato de prestação de manutenção preventiva. Então, a proposta, seu cliente já aprovou, e agora o contrato, tá bom? O nome do restaurante, CNPJ, o endereço e o nome do representante legal. Embaixo, contratado, é você, tá bom? O nome da sua empresa, ou seu nome, seu CNPJ ou CPF. Se você tiver CNPJ é melhor, dá mais credibilidade. Endereço, o nome do responsável técnico, telefone, WhatsApp, seu e-mail. Aqui, ó, as cláusulas. Presente contrato tem como objetivo, tal. Manutenção preventiva, 10 equipamentos. Legal? Aí tem tudo que a gente leu agora em forma de contrato. E lá no fim, provavelmente, tem o local, ó. Data, né? Data, cidade onde foi feito, você preenche aqui. Contratante vai assinar, tá ok? Assinatura e carimbo. Normalmente a assinatura já tá legal, né? E contratado é você, assinatura e carimbo. Beleza? Deu para entender? Olha como é legal. Você fazer uma proposta, fazer um contrato profissional em poucos segundos. Beleza? Se você quiser, inclusive, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso daqui tudo pronto para você, mas eu vou deixar esse texto aqui, ó, na descrição, tá bom? Então, se você quiser fazer
e aí você ajusta, tá bom? Coloca o nome do seu cliente, coloca o seu nome, o nome da sua empresa, certo? E pede para ele criar, tá bom? Eu vou deixar esse prompt aqui, ó, prontinho na descrição do vídeo, rola aí embaixo na descrição do vídeo, baixa esse prompt e faz você mesmo. E começa a usar essas inteligências artificiais. Vai no ChatGPT, tá bom? Tem a versão gratuita, cadastra lá e começa a usar. Beleza? Deixa eu vir aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, certo? Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, deixa algum tipo de comentário. Quer que a gente continue trazendo de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, um conteúdo igual esse, ajudando você aí a criar a documentação, essa parte chata, de forma fácil? Deixa nos comentários, tá? Se você quer ver mais vídeos como esse. Valeu, forte abraço, até a próxima, tchau!